Boa noite, olá, começando mais uma live, aguardando a chegada aí de vocês. Deem seu oizinho para dizer que estão aí já. Tudo bem? Já estamos ao vivo, eu acho, né? Deixa eu conferir aqui se estamos ao vivo mesmo. Acho que sim, né? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Como é que passaram? Me contem. Regis já deu um oizinho. Legal, legal ver vocês de novo, vocês chegando. Numa maluquice, né? De tempo, uma hora frio, uma hora calor. Isso aqui é para os fortes, né? Como é que vocês estão? Preocupados, ansiosos? As últimas notícias deixam todo mundo meio de cabelo em pé aqui no Rio Grande do Sul, aqui na nossa cidade de Santana do Livramento. Como é que vocês estão encarando isso aí, hein? Todo mundo meio de cabelo em pé, parece? Ah, tempos difíceis ou tempos diferentes estamos vivendo, né, pessoal? Bom, hoje, né? Sejam muito bem-vindos, né? Bem feliz que vocês estão aí. Oi, Rosana. Ai, aqui 30 graus. É, Rosana, tá? Aí em Palhoça, 30 graus. Aqui já fez também essa semana um calor bom, né? Pois é. Haja. E amanhã está previsto para nós esfriar de novo. Então, vamos lá. Vamos nos preparar. Gente, a proposta da gente conversar hoje era sobre o que é ser pequeno. Já falei muitas vezes, né, essa expressão. Quem conhece constelação já ouviu essa expressão, né? Os pequenos, os grandes, enfim, o que isso diz para vocês, né? Como é que vocês se sentem ouvindo essa expressão de ser pequeno? É uma expressão muito usada. Ô, Luiz Fernando, o Regis está bem, está ouvindo, está aí também, está aí, tá ligado aqui também com a gente. De vez em quando ele dá umas ajudinhas aí na nossa live, né? Quem quiser contribuir é sempre super bem-vindo. Então, gente, o que é ser pequeno? A gente vai dar uma analisada e uma conversada a respeito disso em vários aspectos, né? Então, quem é que já ouviu, né, a expressão? Quem conhece constelação já ouviu muito. Quem não conhece constelação, mas todo mundo já ouviu a expressão de que para os pais nós somos sempre pequenos, não é verdade? Ou a gente já ouviu dos mais velhos, ou a gente que é pai e mãe já disse, né, que os nossos filhos são sempre pequenos. Mas a minha pergunta é, você consegue se enxergar pequeno? Porque isso é uma caminhada também, né? Porque às vezes a gente vai crescendo, vai fazendo coisas e às vezes a gente deixa de se enxergar assim, né? Há situações em que é necessário a gente perceber o nosso real tamanho, que em alguns lugares, em algumas situações é pequeno, em outras é grande, em outras é igual, né? Então, diante dos pais, nós somos sempre pequenos, né? Mas às vezes a gente não quer muito ser pequeno. Por quê? Porque ser grande para nossa cultura é ser poderosão, né? Ser melhor. Ser grande eu faço o que eu quero, eu sei o que eu faço. Quem é que nunca disse essas coisas, né? Ninguém tem que se intrometer no que eu faço. Enfim, né? Eu que tenho razão, eu que sei,
né? E aí, às vezes, a gente entende ser pequeno como uma questão de obediência, mas não é nesse sentido que a gente vai falar aqui, tá? Não é uma questão de quem manda e quem obedece. Não tem nada a ver com isso. O que a gente está querendo dizer? São posturas que permitem com que a nossa vida flua melhor, que as coisas aconteçam de um jeito mais sereno, né? Que a gente ande, né? Sabe aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu, é mais ou menos isso, é a gente conseguir fluir junto com a vida. E para isso, a gente precisa aprender ou retomar essa postura de pequeno diante dos nossos pais e de todo mundo que veio antes. E pequeno, não só diante dos pais, a gente vai falar aqui de vários lugares em que é necessário a gente ter essa situação, tá? Então, eu vou só dar uma em linhas gerais para vocês irem pensando, e aí a gente vai falando de cada um, né? Tinha pensado na nossa questão de pequenos diante dos pais, pequenos diante da vida, dos acontecimentos da vida, apesar de nós sermos grandes na nossa vida, né? Quando a gente assume essa postura. Pequenos diante do nosso destino e do destino dos outros, né? E pequeno, de repente, diante das forças da natureza. A gente vai tentar abordar, não sei se vai dar tempo, de tudo isso um pouquinho, mas principalmente entendendo esse conceito de ser pequeno, né? Então, né? Para a gente conseguir ser grande na nossa vida, para que as coisas aconteçam e fluam, é necessário primeiro que a gente tenha essa postura de pequeno diante da vida. E para sermos pequenos diante da vida, num sentido mais amplo, né? A vida como um todo. Para isso, a gente precisa ter essa postura de pequenos diante dos pais, que são eles que fazem com que a gente receba essa vida, né? Eu botei hoje os bonequinhos ali, nem sei se eu vou mostrar eles, mas eles estão ali, para a gente tentar ver alguma coisa, né? Então, o que, que quer dizer ser pequeno diante dos pais? O que, que vocês imaginam? Hein? Quem tiver alguma ideia, quem souber de algo que possa contribuir, coloque aí, tá? Eu vou falar algumas coisas que não têm o objetivo de encerrar o assunto, são só algumas situações, né? Em que a gente seria pequeno diante dos pais. Assumir uma posição de não julgamento, né? Mesmo que a nossa mente julgue, olha que coisa louca. Né? Que mais vocês acham que é? O que é uma posição de não julgamento, gente? Porque isso a gente está falando dentro das ordens do amor do Bert Hellinger, que é a primeira ordem, é a primeira ordem do conhecimento, né? Bom, tanto faz. As que funcionam nos sistemas. Então a gente está falando da hierarquia, eles chegaram primeiro. Eles tiveram uma caminhada, eles fizeram, não só os nossos pais, todos os que chegaram antes de nós, né? Nossos cuidadores, os mais velhos, eles viveram uma época, uma cultura que a gente desconhece. Então a gente olha hoje, às vezes acha assim que absurdo. Como é que pode pensar assim? Como é que pode fazer desse jeito? Isso está errado, né? Pronto. Aí a gente cresceu e está se achando melhor que ele, entende? É essa questão. Eu começo a me achar a poderosona que sei tudo e que posso dizer para quem chegou antes e tem todo um trabalho, de uma experiência de vida que eu desconheço, o que, que ele tem que fazer, como é que ele tem que se comportar e de que maneira ele tem que fazer. Então, ser pequeno, quem tiver mais sugestão aí pode colocar, também assumir a nossa própria vida e deixar a vida dos pais em paz. Mesmo que pareça difícil ou impossível, né? É a gente pegar e assumir as nossas coisas. Isso daí eu peguei, essas duas frases aqui, eu peguei de um texto, agora eu já não sei de quem é, mas enfim, peguei de um texto. Mas tem tudo a ver com a nossa postura, com o que a gente quer falar, né?
é fazer as nossas coisas, gente, e não ficar se intrometendo na vida dos outros, né? Fazer o meu, e principalmente em relação aos pais, né? Ou aos mais velhos, eles sabem. Se eles estão lúcidos, eles sabem o que deve ser feito. E se eles não querem fazer do jeito que a gente acha, a gente não tem por respeito o direito de se intrometer e ir lá adaptar e dizer que está errado, principalmente. A gente até pode falar alguma coisa com o respeito, sabe? E deixar a pessoa fazer o que ela quiser. Essa é a questão, né? Às vezes a gente vai invadindo privacidade, quer mudar hábitos que a gente não sabe, né? Então a gente pode ajudar dentro daquilo que é solicitado sem achar que é a gente que está mandando, é a gente que está dizendo. Em relação a quem veio antes de nós, a gente precisa aprender a se colocar no nosso lugar, porque assim, ó, a gente esquece que nós somos, como seres humanos, nós somos criaturas interdependentes. Uma criatura humana, ela precisa que alguém cuide dela, né? Nos primeiros tempos de vida. Então, eu recebi a vida, eu nasci, e eu preciso de cuidados. Eu preciso de alguém. Alguém que já tinha essa experiência e que fez coisas para mim. Olha só. E aí agora eu cresci e acho que eu sei como aquela pessoa tem que se virar. Eu esqueço isso. Meu Deus! Aquela pessoa, bom, no mínimo, né? Se não me cuidou, ela me deu a vida e aí esse papo é outro que a gente já conversou. Mas são pessoas que já têm uma vida antes de nós e que nos deram as ferramentas para a gente estar aqui. Todo mundo que já veio antes, e aí a gente ampliando isso em termos de humanidade, a gente percebe que toda a história, né, do que já veio antes de nós, ela fez com que a gente chegasse onde a gente está agora. Então não adianta a gente olhar para trás, e aí agora eu estou saindo da questão da relação dos pais e entrando numa relação maior, que é a questão da forma como a nossa sociedade está construída. Quantos de nós reclamamos da forma como a nossa sociedade está construída? Sim, ela podia ser melhor. Mas para trás, se fez o que era possível, o que sabiam, o que achavam que era melhor, entende? E é isso que a gente precisa compreender, porque quando a gente começa com as críticas ao que já foi, claro que eu não estou dizendo para isso que a gente não vai olhar possíveis falhas, elas existiram, mas é por conta das circunstâncias. A gente não sabe se nós estivéssemos lá, vivenciando aquela situação, aquela época, aquelas regras, se a gente não ia fazer assim. Então, diante do que passou, nós somos pequenos. E aí a gente só reconhece, foi assim, e a partir daí eu posso ir para frente e fazer alguma coisa. Mas se eu não reconhecer e ficar só na queixa e na crítica, não há caminho que possa ser percorrido. Porque o sistema em si, ele impede isso, né? Se dificulta. Quando a gente chega com ideias novas, elas são mais difíceis de serem aceitas, muitas vezes pela forma como a gente expõe, por essa arrogância de se considerar melhor, grande, né? Olha só como a gente às vezes perde a oportunidade de fluir nas coisas porque a gente se acha. É uma arrogância. Ser pequeno está muito ligado com humildade, sim. E deixar que cada um faça o que tem que fazer. Não sou eu que tenho que saber o que é melhor para todo mundo e que é melhor para os outros. Não sou eu que tenho que orientar e dirigir as pessoas. Mas é difícil, porque a gente quer fazer isso, até porque isso nos dá uma certa importância pessoal. Ser pequeno tira muito da minha importância pessoal, mas me dá um poder pessoal, uma capacidade de agir na minha vida. Porque quando eu consigo me portar, olha só que interessante, agora aqui, ó, vamos ver, voltando aos bonequinhos aqui. Voltando não, vindo para os bonequinhos.
Aliás, antes de virmos para os bonequinhos, eu vou pegar esse livro aqui, As Igrejas e Seu Deus, do Bert Hellinger. Tem uma fala dele muito legal, que ele diz assim, ó, o último lugar. Quando olhamos para nossos antepassados, para as muitas gerações através das quais a vida nos alcançou, ocupamos o último lugar. O último lugar. Olha só. Esse aqui, ó. Quando ele olha para os antepassados dele, ó. E aqui eu botei só uma geração, mas duas gerações, né? Pai, mãe e avós. Mas aqui tem bisavós, tataravós e mais um monte de gente. Quando ele olha para isso, ele está no último lugar. Quando a gente olha para isso, nós ocupamos o último lugar. E olha que legal. Esse último é o lugar para onde tudo flui conjuntamente. Toda a plenitude que se acumulou através de muitas gerações chega a nós, porque estamos embaixo e permanecemos embaixo. O último lugar é, por conseguinte, um lugar de plenitude. Olha que legal isso, né? O último lugar é um lugar de plenitude. Quando eu não quero ocupar outros lugares. Porque às vezes eu acho que eu preciso fazer coisas, que eu preciso determinar como esses têm que fazer, e daqui a pouco eu tô querendo vir para cá, ó, eu cuido de todo mundo. E aí, como é que fica a minha vida? Vou botar um bonequinho aqui para representar a minha vida, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui representa a vida desse aqui, do último, que está em último. Ele deveria estar olhando para cá e caminhando para cá e levando todos em direção ao mais, né? O que que ele faz? Ah, eu tenho queixas. Faltou coisas. Eles não fizeram direito. E quando eu tenho queixas em relação aos pais, o que eu estou dizendo? Eles não fizeram direito. Eu faria melhor. É isto. E aí, o que que eu faço? Eu não venho para cá. Olha, eu olho para lá. Eu não olho para a minha vida. Não olho para as minhas coisas. Quando eu quero cuidar de todos, estou distante, olha, tudo isso aqui me separa da minha vida. E assim a gente vai funcionando, assumindo lugares e posições. E aqui, ó, eu sou importantão, mas e a minha vida? E o poder para fazer as minhas coisas, onde é que está? Só está quando eu estou no meu lugar, no último lugar, respeitando o que veio antes, entendendo, né? Não julgando, porque era o que dava, a gente, cada um faz tudo que pode, né? Respeitando as histórias cabeludas, né? Às vezes tem umas histórias dos nossos antepassados, são terríveis, a gente quer vir lá consertar as histórias, fazer justiça. E a gente, ó, olha para onde? Olha para cá, mas não segue o fluxo, não vai na onda, né? Não caminha para frente. Então, quando eu tô com essas posturas, as coisas não vão dar certo para mim. Naturalmente não vão dar certo, porque eu já chego nos lugares com essa postura arrogante de grande, né? E outras vezes, quando eu estou na exigência aqui, eu quero que me deem porque vocês faltaram, porque faltou. Isso a gente já conversou em outros. Eu vou para minha vida e para os meus filhos querendo que eles me deem. Então, quando eu sou pequeno diante dos meus pais, eu posso ser grande para os meus filhos, porque daí eu assumo eles de verdade. Ó, senão eu caio, caio na vida, caio por aí, né? E outro exemplo, né? Vamos imaginar que esse grupo aqui, ó, todo, é um grupo de um trabalho, tá? É um grupo de um trabalho que ele vai entrar e ele tem boas ideias, ele, né? Ele tem boas ideias, mas ele tem críticas. Ele acha que os pais fizeram tudo errado, ele quer ajudar aqui, ajudar ali, ajudar no sentido de se intrometer, né? Vocês têm que fazer o que eu acho, do jeito que eu acho, na hora que eu acho. Então ele chega aqui e pensa, e chega aqui e diz: olha, o negócio é o seguinte, eu tenho coisas a oferecer para você. Eu tenho a solução para todos os problemas do grupo de vocês. O que vai acontecer? Eu sei, mas. E é assim que a gente às vezes chega nos lugares. O que vai acontecer?
esse grupinho aqui vai se fechar de tal forma que ele não vai conseguir entrar. E se ele entrar, ele vai ter muita dificuldade de relacionamento ali. Porque ele entrou sem olhar que esse grupo tem uma história. Já estava antes dele. Essa história, essa cultura é grande. Ele sozinho está trazendo uma contribuição que pode nem ser a que eles precisam. Então, é observar que, por exemplo, uma instituição ela é maior que a gente. Uma pessoa, outra pessoa, ela é igual. Eu não posso achar. De repente, eu quero ajudar alguém. Aí eu vou ajudar essa pessoa, né? Porque essa pessoa é uma pessoa muito necessitada. E eu olho para ela, imaginem vocês, eu olho para uma pessoa muito necessitada. Ah, eu tenho tudo o que tu precisa. Eu sei o que tu precisa. Pobrezinho, eu que posso te ajudar. Olha como eu tô. Não. Agora, nesse momento, eu tenho algo que pode ser útil para ti, que pode te servir. Se quiser. Se você quiser. Estou aqui. Em algum outro momento, eu posso precisar também. Olha só que diferença, que facilidade para a gente se portar. É a questão de eu reconhecer o tamanho das coisas, né? Às vezes a gente está no momento, por exemplo, e agora, né? Diante das situações de vida, né, que estão acontecendo. Ah, antes de eu falar dessa situação de vida, vou contar uma história para vocês que foi muito interessante. Faz uns 3 anos, eu acho, eu devia ter uns 10, 11 anos. Eu tava estressada com aquele negócio, coisas de mãe, né? Achava o fim do mundo, os dois irmãos, o Felipe Neto e o Lucas Neto, que são youtubers, né? E tinham péssimos, na minha opinião, né? Olha o julgamento. Exemplos para gurizada. E aí eu fiz uma postagem no Facebook comentando, assim, né? Até para levar e tal, e parará a respeito dos dois. E um amigo do Arthur, que também devia ter uns 11 anos, que também era meu amigo no Facebook, foi lá e escreveu exatamente assim: olha que interessante. Vocês não sabem de nada do mundo de hoje. Olha que interessante a postura de grandão do vizinho pequeno. Eu olhei assim e só ri, né? Achei engraçado, mas eu fiquei pensando quantas vezes a gente não faz esse tipo de coisa, né? As pessoas. Vocês não sabem de nada. Não sabem de nada o quê? Olha que falta de noção, né? As pessoas que têm uma experiência de vida gigante, têm as suas histórias, têm... que somos nós para dizer o que alguém sabe ou não sabe, né? Principalmente se é uma pessoa que tem uma experiência de vida diferente da minha, maior, às vezes, menor, mas enfim, são experiências diferentes. Então, isto não é ser pequeno, né? Ser pequeno é eu reconhecer e respeitar. Né? E no caso da atual, hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação que gera extrema angústia, né, entre as pessoas, não é? A gente está vivendo uma situação que envolve o mundo inteiro. Gente, nós somos tão pequenos diante disso. Olha, um evento de nível mundial, sabe? E aí a gente fica, eu vejo, a gente fica querendo ser maior que isso. Então é necessário a gente reconhecer a nossa humildade, curvar-nos, né, diante das forças da natureza. Porque o que eu vejo? Eu vejo muita gente, por exemplo, se referindo ao coronavírus, né? A gente sempre usa um adjetivo, coronavírus, e aí asterisco, 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 né? Um palavrão, uma situação horrível, né? Eu tô me portando como maior, eu tô enfrentando e batendo de frente. Ó, vem! Não, ou não quero tu. Sou eu. Diante de um evento desse porte que se está acontecendo no mundo todo,
alguma razão desconhecida, há, né? Quando eu me curvo diante disso e reconheço que estamos diante disso, é possível que algo surja de bom. Mas enquanto eu estou na postura bélica, de igual para igual, com algo que é muito maior, ou maior do que algo que é maior que eu não vou conseguir nada. Eu não vou ter. A paz só começa quando a gente reconhece isso. Né? Diante do destino das pessoas, tem pessoas que a gente ama e tem destinos difíceis. E a gente quer como consertar a vida deles. E há coisas para as quais a gente não é preparado. Que são maiores que nós, a doença, a morte, são coisas muito maiores que nós. Então a gente achar que a gente poderia interferir e mudar e não sei o que, a gente pode fazer o que está dentro do nosso alcance sempre. A gente deve fazer, mas é necessário reconhecer a nossa pequenez diante do todo. E aí a gente vai buscar as nossas forças, onde for, no nosso sistema familiar, reconhecendo a força dos nossos pais e de todos os antepassados, na nossa crença, para quem tem uma crença religiosa, né? Quem não tem crença nenhuma, mas ainda assim entende que há algo maior, a gente busca força. Porque, como pequenos que somos, nós somos folhinhas ao vento, gente. Né? Nós somos grãozinhos de areia. Nós somos muito pequenos. E a gente está aqui se achando os top dos top, né? Não. Mas como pequenos, a gente tem força, né? A força, e aí a gente vai para situações. É claro que eu estou falando aqui, quando, por exemplo, estou diante dos meus filhos, para eles eu sou grande. Porque eu cheguei antes. Porque eu dei tudo o que era possível dar, tudo o que tinha de mim. Para eles eu sou grande. Mas diante do destino deles eu sou pequena. Olha que diferença é isso. Ser grande diante dos filhos significa o quê? Deixar eles seguirem a vida deles. Deixá-los seguir a vida deles. Liberá-los de mim. Porque eu me resolvo, né? Porque, na verdade, assim, ó, enquanto pequeno, diante dos meus pais, eu cresço para a vida, para minha vida. E aí eu posso me portar adulto, me sentir adulta. E aí, porque também eu não posso passar a vida toda aqui exigindo coisas. Não, eu reconheço que o que eles fizeram era suficiente. E eu viro adulta e eu reconheço que eu me viro. O que não veio até agora, eu dou um jeito de conseguir. Eu faço algo por mim, eu faço algo pela minha vida e eu vou em frente. E eu não preciso de mais nada. E eu me adapto às circunstâncias e eu deixo a vida me levar. Eu deixo o campo fluir, as situações surgirem e eu entrego. Esse processo de entrega é difícil. Claro que eu estou falando aqui, vai dizer, ela faz, não sei. Em alguns momentos sim, em outros não, ainda tem algumas dificuldades, né? Claro que sim. A gente volta e meia percebe-se escorregando e repetindo padrões. Para isso, a gente precisa decidir. É uma decisão. É uma decisão que vai fazer com que a minha vida seja melhor, né? Que vai fazer com que eu aprenda a caminhar com os meus próprios pés, que aprenda a fazer o que me cabe dentro do momento que a gente está vivendo e entendendo que eu também vou passar. A vida vai passar. Esse momento, essas situações, isso tudo vai passar. Algo vai ficar individualmente para nós e coletivamente. Algo grande vai surgir quando a gente entra no fluxo e reconhece as nossas limitações, reconhece as nossas dificuldades. Tá bom, gente? Hoje tivemos poucos comentários, né? Mas tem bastante participação aí, que eu vi que tinha bastante gente
assistindo. Então tá, pessoal, foi um prazer estar com vocês, né? Vamos aprendendo junto, vamos crescendo junto, né? De vez em quando enfiando o pé na jaca, outras vezes acertando mais, mas faz parte, né? Cada um de nós tem o seu ritmo e o seu tempo. E isso a gente precisa também aprender a respeitar, né? Beijão, até domingo.